Olá, seja muito bem-vindo e hoje o assunto é JSON. Você sabe o que é JSON? Não é o Jason assassino, não. Aposto que todos os vídeos vocês fazem essa piadinha aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que normalmente não é, é algo que gera dúvida entre os desenvolvedores. É um assunto que as pessoas assimilam muito bem e aprendem muito rápido a respeito. E eu estou criando esse vídeo para conseguir manter uma cronologia no curso que eu estou montando, para quem está começando conseguir ir entendendo os conceitos com o passar dos vídeos. Esse assunto vai ser revisitado várias vezes durante os próximos vídeos e ele entra como um vídeo que tem que assistir antes de começar o curso. Então, o que é o JSON, que é o JavaScript Object Notation? O objetivo principal desse vídeo é entender o propósito dele, a gente fazer uma requisição manual HTTP do mesmo modo que a gente fez no primeiro vídeo. Para quê? Só para fortalecer a ideia, tá bom? Durante a vida real, na programação, muita coisa facilitada para você que você não precisa fazer manualmente. E o último assunto que a gente vai falar no vídeo é algo até que um pouco polêmico, que já participei de várias discussões a respeito disso, que é como que a gente nomeia os campos, né? Vou explicar o que é o Snake Case, o Camel Case, entre outros tipos. Bora lá? Então, seguindo a mesma base dos vídeos anteriores, né? Que é como os computadores se comunicam. Eles estão embaixo de um protocolo TCP/IP de transporte e estrutura o que ele quer pedir no protocolo HTTP. No vídeo o primeiro sobre como se comunicam, a gente viu como que o computador solicita uma imagem. Mas o protocolo HTTP você pode pegar qualquer tipo de coisa, áudio, vídeo, texto, né? E nesse caso eu vou focar mais na parte do texto, que é onde o JSON está ligado. Então, vamos imaginar o seguinte, nós temos o nosso site, que é um e-commerce, e durante o usuário navegando no meu site, ele vai se cadastrar para comprar os produtos, para poder entregar o produto na casa dele. E durante todo esse processo são chamados diversos serviços, entre outras coisas, mas eu vou focar em um específico. Quando vai digitar o endereço, eu quero que ele seja preenchido automaticamente para facilitar todo o preenchimento do formulário, do endereço de entrega. Então, como que funciona? A gente vai seguir os mesmos moldes do TCP/IP e HTTP e vamos mudar somente algumas coisinhas. Então, do lado do browser existe o programador front-end, que ele vai estar desenvolvendo a parte do site, como encaixar as informações no desenho, como encaixar as informações nas caixas de texto. Então, todo esse trabalho é uma programação realizada no front, que é tão importante quanto o back, porque ele que interage com o cliente. E o front, o desenvolvedor front, ele sabe o momento exato que ele quer fazer essa solicitação da API do CEP. E ele que vai decidir o momento que ele quer fazer isso. Então, você pode digitar o CEP e apertar Enter, você pode digitar o CEP e apertar Tab, você pode digitar o CEP e automaticamente buscar, você pode digitar o CEP e apertar no botão OK. E nesse momento, o programador front-end vai montar uma requisição HTTP para explicar o que ele gostaria de pegar do servidor. Então, no caso, a gente vai montar estruturar a comunicação HTTP por uma API que vai fornecer um endereço através de uma pesquisa de CEP, e aí o front-end fez a requisição. O back-end, que pode ser o mesmo programador ou outro programador, ele vai desenvolver a API que vai receber essa requisição, e aí cai naquele vídeo anterior como a requisição chega no Java. Então, quando cair lá no servlet, vocês não precisam saber, vocês só precisam ter a ideia do conceito até agora, tá? Aí ele vai cair lá no servlet e no servlet vai cair na programação em Java. E lá na programação em Java ele vai falar assim, o que veio no header, o que veio no body, que endereço ele acessou. Ele vai ter toda essa informação para responder para o front-end. Então o front-end falou assim, eu quero saber esse CEP, 1000100. O cara do back-end vai pegar essa solicitação, vai interpretar por causa do HTTP e vai falar assim, ele quer saber o endereço, o número, o logrador, o DDD, entre outras coisas. Ele vai consultar na base de dados dele e falar assim, me vê todas as informações desse CEP. A base de dados vai retornar para ele e ele vai responder para o front-end.
Aí imagina o seguinte, como eu estou baseado no protocolo HTTP, não importa se é uma imagem, se é um áudio, se é um texto, a separação é a mesma, né? Na resposta, então, a gente vai ter o start line, que eu não pus aqui, para quem assistiu o vídeo sabe o que eu estou falando. Aí aqui tem a parte do header, um dos headers, eu estou falando, ó, o conteúdo do meu body ou do meu corpo, ele é o que você pediu, ele é o endereço do CEP que você solicitou. E aí o front-end vai pegar. Imagina se a gente estruturar a informação toda jogada igual está aqui, né? Como que o front-end vai conseguir separar aqui é o logradouro, aqui é o complemento? Como ele sabe nessa confusão aqui o que, que é o que? Ah, eu sei o que é Praça da Sé. Você sabe o que é Praça da Sé, mas se fosse Praça Alfredo ou sei o que lá, você não vai saber, dentre essa confusão de informação, como coletar. Vamos fazer um teste. Abrir o browser aqui e abrir o console de JavaScript para tentar demonstrar o sofrimento que o desenvolvedor front-end passaria a ter para tentar extrair a informação que ele quer para jogar naqueles quadradinhos de endereço para fazer o preenchimento automático. Eu vou criar uma variável aqui, é só para teste, você não precisa conhecer nada da programação. E vou colocar aquele conteúdo que o pessoal do back-end me mandou sem estrutura nenhuma da informação. Então aqui o A recebeu todo aquele texto. Então o meu front-end fez a requisição HTTP, o back-end interpretou a requisição HTTP, respondeu em HTTP, o front-end pegou a resposta em HTTP, pegou o corpo e jogou para mim numa variável. Aí o corpo é toda essa informação aqui. Então se eu digitar A, ele vai mostrar para mim aqui em verdinho o conteúdo do A. Mas eu quero jogar só o logradouro na caixinha logradouro, eu quero jogar o complemento na caixinha complemento e assim por diante, né? Como que eu vou extrair essa informação? Então a primeira coisa que eu poderia fazer é simplesmente recortar. Então de 0 a 11, por exemplo, pronto, ó, ele vai ter aqui Praça da Sé. Ah, resolvido o problema, bem simples, é só saber... Bem, não é bem por aí. E se amanhã, vamos supor que ele deixa na programação, ó, sempre pega do 0 a 11 e o que vier joga na caixinha de logrador. Aí amanhã, ao invés de vir Praça da Sé, vem Praça Doutor Arnaldo. Nem sei se existe esse nome. Aí o programador tinha deixado lá, ó, de 0 a 11 joga. Quando ele vai deixar jogar de 0 a 11, vai aparecer assim, Praça Doutor Ar. Não vai aparecer certo. Então assim, é muito difícil para ele conseguir interpretar o texto e separar nas caixinhas desse jeito que tá. E aí vem a pergunta, se assim é difícil, como que eu farei então? E é aí que entra o JSON. Vamos dar uma olhadinha? Se eu entrar aqui, ó, vou aproveitar que estou no Google, vou colocar aqui API CEP. Vamos ver quais APIs que tem. Ó, tem aqui, ó, via CEP. Vou entrar na API via CEP. Aí a API via CEP falou assim, ó, para você consultar um CEP, você vai me passar para minha API, esse é o endereço da minha API. No meio do endereço você vai pôr o CEP. E se você quiser no formato JSON, você vai colocar JSON aqui. E aqui ele está mostrando, ó, essa é a URL e eu vou te devolver isso. Vou só copiar isso aqui e vou colocar aqui. A recebe o JSON e dou Enter. Se eu quiser o logradouro, eu vou digitar a.logradouro. Pronto, Praça da Sé. Se amanhã for Dr. Arnaldo, vamos mexer aqui. Praça Dr. Arnaldo. Dr. Arnaldo. O programador, ele vai sempre pegar o quê? A.logradouro. Se ele fizer a logradouro de novo, ó, tá certinho. Por quê? Porque o dado está estruturado. E ainda eu estou mexendo aqui com JavaScript. E essa estrutura de dados, ela é baseada no JavaScript. Lembra? JavaScript Annotation. Ela já é estruturada no JavaScript. Então, se eu jogar no formato aqui, o JavaScript já interpreta e eu consigo coletar as informações através dessas chaves aqui. Por enquanto, o JSON é um jeito estruturado bastante usado. Se eu descer mais aqui, ele tem o formato XML, que também é um formato para estruturar. E como que ele estrutura? Ele sempre vai abrir e fechar alguma coisa, aí CEP abre e fecha, logradouro abre e fecha. Aí o programador, ele vai ter que ter, no caso do JavaScript, ele vai ter que pegar algum complemento, algum framework que lê o XML e traduz para ele. O JSON,
já vai direto porque já está na estrutura do JavaScript. Vamos entrar aqui em outro site, que é o json.org, é o site oficial. Recomendo vocês darem uma olhada aqui nele. A explicação do que é, como o JSON é estruturado aqui, eu achei um pouco confusa, mas eu tentarei explicar o JSON baseado aqui no site. Para dar um apoio na explicação, eu vou abrir o Visual Studio Code e a gente vai codificando em conjunto, tá legal? Então vamos lá. Como que um JSON começa? Logo aqui no site, a primeira coisa que ele mostra é um objeto. Então o JSON pode começar no formato de objeto. Como ele quis estruturar? Toda vez que você vê aqui no site Object, ele significa assim, tudo que está no quadradinho vai ter uma explicação. Essa explicação, ela estará, quando é a vez dela, ela estará aqui, que é no caso do Object, né? Então, o que é um Object? Você pode começar com chaves, ter um white space e fecha chaves. Já é um Object. Ah, mas se eu quiser igual na API do CEP aqui, ó, se eu quiser estruturar desse daqui, ó, se começou com chaves, significa o quê? Que a resposta começou com um Object, que é o que está aqui. Então aqui vai ter abre chaves, pode ter um white space, aí vai ter uma string, um white space, 2 pontos e um value, que é o valor. String, a gente vai ver mais para frente o que é, o value a gente vai ver mais para frente o que é, o white space também, porque cada caixinha dessa ele vai ter uma flechinha com a explicação aqui. E aí, o que ele quis dizer com isso? Você quer mais um chave e valor, né? Que a primeira aqui vamos considerar que é o chave e o valor. Você quer mais um? Então você volta aqui, põe vírgula e repete a operação. Põe vírgula e repete a operação. E aí, quando acabar, você sobe aqui e fecha as chaves. Então, se eu olhar aqui no ViaCep, ele tem chaves, aí ele tem um white space, que pode ser um espaço ou um enter, entre outras coisas. Aí ele tem string, aí deveria ter um espaço, mas se não tiver espaço tudo bem, vai funcionar do mesmo jeito. Aí tem 2 pontos, um espaço e um valor. E aí, quero mais coisas? É vírgula, repete o processo, que é o que está aqui no site. Então, toda vez que você vê a caixinha de Object, o Object é essa estrutura. Tá? Então, vamos dar mais uma reforçada aqui no Visual Studio. Então, eu posso criar abre e fecha. Posso criar abre e fecha um espaço, abre e fecha um tab, abre e fecha um enter. Tudo isso é o início de um objeto. Desse jeito é um objeto vazio. Quero que o objeto tenha alguma coisa. Então aqui vai ter logradouro, que é uma string, espaço, 2 pontos e o valor. Praça da Sé. Se eu não quiser mais nada, meu objeto JSON já está estruturado e volta para o desenvolvedor. Essa chave, que é a string, por que eu falo que é chave? Quando o desenvolvedor quiser um dado, ele vai sempre procurar pela chave. Então lembra que eu coloquei lá a.logradouro e ele me trouxe Praça da Sé? Então a chave sempre vai ser como que eu vou pegar o conteúdo e o valor vai ser sempre o conteúdo que eu quero. Então, voltando aqui para o browser. Então, objeto é isso, beleza? Temos na sequência um array que é uma lista. Como o array está em pretinho aqui, então toda vez que você vê array numa caixa, você pode olhar aqui e essa é como um array se estrutura, um array. Então ele abre colchetes, pode ter um white space, que é um espaço, que a gente já vai ver mais para frente, e pode fechar. Ele pode ter, abre colchetes, valor, vírgula, valor, vírgula, valor, vírgula. Beleza. Então eu vou, antes de demonstrar no Visual Studio Code, eu vou descer só um pouquinho. O que é um valor? Né? A gente já vai voltar na lista. O valor pode ser tudo isso daqui, tá? Então, voltando para a lista e vamos ver o Visual Studio Code aqui para facilitar o entendimento. Tentar, né? Voltando aqui, vamos supor que eu quero que seja uma lista de endereços. Lá no site a gente falou que você pode começar com objeto e pode começar com uma lista. Então eu poderia começar com uma lista aqui. E aí, o que ele falou? Uma lista é valor, vírgula, valor, vírgula, valor. Uma das opções do valor é um objeto. Então, o valor pode ser o objeto que a gente já conheceu, vírgula, outro valor, que pode ser um objeto também. Então, pode ser 2 endereços. Endereço de entrega e endereço residencial, por exemplo. Então, aqui eu fiz uma lista de endereços, tá?
Essa é uma maneira de fazer. Só para recapitular no site. Então, um array pode ser valor, vírgula, valor, vírgula, valor. O que pode ser um valor? Das caixinhas aqui é um objeto, que é o que a gente já viu aqui em cima. Então, você poderia fazer abre colchetes, objeto, vírgula, objeto, vírgula, objeto, que se você ver aqui, foi o que eu fiz. Abre colchetes, um objeto, vírgula, outro objeto, e tem uma lista. Ele também falou que o JSON pode começar não com uma lista, mas ele pode começar com um objeto. Certo? Então ele poderia começar assim. Eu posso colocar aqui endereços e colocar uma lista também. Então, dentro de um objeto, vamos voltar no site para vocês entenderem o que eu fiz. Dentro de um objeto, ele tem string, 2 pontos e um valor. O valor aqui não pode ser um objeto também? Se no array um valor é um objeto, aqui no objeto o valor pode ser outro objeto. Por quê? Aqui no valor está tudo que ele pode ser. Eu estou pegando o objeto por quê? Porque a gente já viu o objeto aqui em cima. Então, voltando aqui. Então, um objeto que é chave valor, o valor pode ser tudo aquilo que está na lista e um dos valores é outro objeto. Então, ele poderia ser aqui, e tem um array também. Poderia ser aqui um objeto com mais uma chave valor, endereços, rua, 2 pontos, e aí a rua, vírgula, já vou formatar aqui para ficar melhor, número, e aqui um número, e vamos formatar. Então, aonde que eu quero chegar? Eu quero tentar facilitar ao máximo o entendimento do site. Vamos voltar aqui no site. Então, um JSON pode ser um objeto, uma lista. Um objeto é chave e valor. Uma lista é valor e outros valores se você quiser. E o que é um valor? Ele pode ser uma string, um número, um objeto, uma lista, true, false ou null, que simboliza vazio. O que a gente pode ver aqui já logo de cara? True, false e null. Vamos ver esse exemplo aqui. Então aqui, ó, vamos supor que tem complemento. Ah, não tem complemento nenhum. Então ele pode ser null, que simboliza vazio. Ele é tipo, ele é válido, foi checado. Check, ele foi checado? True, foi checado. Tem que sempre pôr vírgula. Checado. Ah, por que você pôs vírgula? Vamos voltar para o site. Um objeto é string, 2 pontos, valor, vírgula, string, 2 pontos, valor, vírgula, string, 2 pontos, valor, vírgula. Então, toda vez que tem mais que um objeto, tem vírgula. Eu estou repetindo para tentar reforçar. Então, aqui é um exemplo, só conhecendo objeto e lista e a caixinha de valores, você já consegue montar tudo isso. A API do ViaCep, ela só é um objeto de chave e valor, que é o mais simples possível. O JSON ele pode ser construído, você pode construir por blocos e juntar por informações. Então, tipo aqui, endereços, aí aqui poderia ser produtos que ele comprou, produtos, e aqui ser uma lista de produtos. Aí a lista, lembra que é vírgula, 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 e a vírgula pode ser um outro objeto. Então, o produto pode ser nome do produto. Sempre um objeto começa com chave, que é nome. E aqui tem lápis, sei lá, lápis vermelho. E aí ele tem o preço. Sempre o primeiro é abre e fecha chaves. A gente já vai ver isso. Preço, eu vou pôr o número aqui. Preço 12.2. E vamos pôr uma vírgula aqui. Então você pode agrupar informações para facilitar o entendimento da sua resposta. Vamos continuar e ver os outros tipos. Então aqui a gente viu o true, o false, a lista e um objeto. Aí falta o quê? Falta a string e o número. Beleza? Aqui mais para baixo ele tem string. Por que eu acho que é confuso, né? Ele deveria começar a explicação dele com as bases, que é string,
número, né? E aí depois cair na parte do objeto. Mas não sei, né? Espero que eu consiga passar para vocês a explicação correta do JSON aqui. Então, como é que funciona a string? Ela abre aspas, pode já fechar aspas, abre aspas, qualquer caractere, com exceção desses control caracteres que são daqui, mas por exemplo, A, Z, traço, qualquer um, fecha aspas. Então, um exemplo, abre aspas, logradouro, fecha aspas. Normalmente eu só vejo isso quando é string, mas caso você precise de outra aspas no meio, você tem que pôr uma barra aspas, aí vem aqui, fecha aspas. Ou você pode, aqui eu tinha que até arrumar o desenho aqui, né, que poderia ter um looping aqui. Pode ter várias aspas dentro aqui, mas o mais importante é string abre aspas e fecha aspas. Só isso. Então aqui, a string ela é tudo que abre e fecha aspas, beleza? Então pode ser qualquer caractere, então posso pôr um espaço, posso pôr um traço, posso pôr um número, funcionaria tudo. Aqui existe padrões que a gente pode seguir. O valor, ele é o valor que você quer mostrar, então não importa o que ele é, contanto que com aqueles caracteres especiais você lembre de pôr um barra. Então se tiver uma aspas aqui, por exemplo, que pode acontecer, para funcionar você vai pôr uma barra na frente, que é o que ele está falando lá no site, tá? Vamos voltar lá no site. Então uma string é representada assim. Então todo lugar que você vê a caixinha de string, então se estiver voltando lá para cima, a string pode abre, fecha aspas, com caractere, com exceção daqueles especiais que você vai pôr uma barra para a esquerda. E aqui embaixo, no valor que vem para cá, o valor pode ser string. Então, numa lista, pode ser uma lista de strings, abre e fecha aspas. Então, vamos fazer isso aqui para ver como é que ficaria. Então, eu quero fazer uma lista de strings em qualquer lugar aqui. Então, eu posso colocar aqui uma lista e colocar branco, que são as cores que tinha disponíveis, vermelho, vermelho. E assim, ó, para eu usar o array aqui, precisa ter o quê? Umas chaves, cores. Então aqui é uma lista de strings, tá bom? Que é o que está no site. Vamos voltar para o site. Já estamos terminando os tipos. Então a gente já sabe o que é string, já sabe o que é o objeto, a lista, true, false, não. Está faltando o quê? Somente um number. Aqui ele tem um string e aí aqui ele vai ter um number. Que aí tem um white space ainda. O number, o que acontece? Você pode simplesmente pôr um zero e acabou. Então, assim, sempre vai ser pelo menos um zero aqui, pelo que ele está dizendo aqui. Você pode ter um número negativo. E se ele for negativo, pode ser um dígito de 1 a 9. Então, pode ser aqui, menos 1. E aí você pode pôr quantos dígitos você quiser. Menos 1, 2, 3, 4. Ou se não tiver o menos, pode ser só o dígito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou o dígito, você volta aqui e pode acabar. Ah, mas o meu tem uma fração, que é um valor de um produto. Então, se tem uma fração desce, como que ele separa as casas decimais? Ele separa as casas decimais com um ponto e um looping de dígitos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no nosso exemplo, pode ser 1, 2, 3, 123.10.10. E aí acabou isso aí. Aqui também tem a parte do expoente. Normalmente o expoente aparece quando são números exorbitantes de grande. Eu dificilmente vejo isso, que eu não trabalho nos projetos com números exorbitantemente grandes. Mas o E, então vamos supor que colocar aqui 1, não tem fração, mas tem um expoente, E, maiúsculo ou minúsculo, e o expoente é 5. Então se você vê aqui, um número, vamos fazer os números que a gente viu, né? Então, número, aqui, ó. Vamos fazer com preço. Então, um objeto pode ser string, dois pontos e valor. O valor pode ser string, lista, objeto, número, true, false, que é o que a gente já viu. Então, no número, que é o que a gente está olhando agora, pode ser só 1,
pode ser só 0, pode ser -1, pode ser 1, 2, 3, ponto 12. E o e, que é o expoente, por exemplo, assim, 2 e 5. O que significa isso? Isso aqui é a mesma coisa aqui. 2, o e simboliza que é vezes 10, então seria 2 vezes 10. Como é E5, é 10 elevado a 5, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. O valor dessa conta é o que representa o 2 e 5. Então ele é usado para valores exorbitantemente grandes. Beleza? Então vamos voltar aqui. E aqui no site, terminando o site, nós temos o white space, que ele é visto em todos os lugares. O white space pode ser o botão de espaço, pode ser um line feed, que é um caractere que a gente tem para simbolizar uma nova linha. Pode ser o enter e pode ser um tab. Então, se eu olhar aqui em cima, todo lugar que eu vejo white space pode ser isso. Pode ser um espaço, um tab, um enter. Então, agora, se vocês entenderam aqui como que é o fluxo de explicação do site, eu já vou ficar bem contente, ficar bem feliz. E aqui, voltando aqui no CEP, pegando o exemplo do JSON, nesse caso aqui, ele tem uma API que você passa o endereço, o CEP vai aqui, então você vai mudando o CEP aqui, ele vai mudando o retorno aqui. E o retorno vem em JSON. Então, e para o desenvolvedor pegar, é como eu tinha explicado aqui, né? Vem o JSON a.logrador e pega, porque todas as chaves do objeto é como eu acesso a informação. Em todos os valores é a informação em si. E assim, a gente vai ver durante o curso como pega a informação de uma lista, aí como que eu trabalho com ela, e entre outras coisas. O mais importante para agora, que assim, a única coisa que você deveria aprender agora é que JSON é uma estrutura de dados para facilitar a comunicação e a extração de informação. Só isso já está ótimo. Vamos fazer uma chamada na mão do jeito que a gente aprendeu no primeiro vídeo para essa API. Então vou voltar aqui no browser. E aí aqui no browser, para receber em JSON, a minha URI é essa aqui. Se eu pudesse sugerir alguma coisa, é só deixar o verbo que usaria para acessar aqui. Eu sei que é o get, que é para pegar. E aí tem a URI. E no start line, conforme a gente viu no primeiro vídeo, além desses dois, tem a versão que é HTTP que eu vou pôr. E aí a gente vai colocar os cabeçalhos e depois nós vamos aguardar a resposta. Vamos lá. Voltando aqui, eu vou me conectar com o via CEP. Ele vai fechar o protocolo de transporte, vai habilitar a comunicação. Agora eu vou fazer minha requisição no formato HTTP. Vou copiar aqui da minha colinha para facilitar. E aí tem o start line, que é aquilo que eu expliquei, o verbo, a URI e a versão. O host que eu estou conectando. Esse é um header novo que eu não mostrei, mas eu aceito uma resposta no formato JSON. E assim que ele me responder, eu já vou fechar a conexão. Então eu vou dar o Enter. Uma vez que eu dei o Enter, ele respondeu conforme eu expliquei no primeiro vídeo lá da comunicação HTTP. Então ele vem o start line na resposta, a versão que ele está respondendo, 200 significa que foi tudo ok, todos os headers que ele quer me falar, todas as informações que eu preciso saber. O mais importante é o content type, falando assim, estou respondendo em JSON, então o que você me pediu eu consigo responder. E aqui no body, adivinha só, tanã, tem o JSON no formato que a gente acabou de conversar. Beleza? E agora, voltando aqui para o site, vamos falar do último assunto que eu prometi na introdução, que é qual que é o padrão que a gente usa para as chaves da string, né? Então, dois valores principais que eu sempre vejo é o snake case ou camel case, que eu já vou mostrar para vocês. Então, se eu entrar aqui no começo do site no Wekman, que é toda a especificação dele, tem um PDF. No PDF, na página 3, vamos descer aqui. Um, dois, três aqui.
Em objetos, ele fala que o JSON não impõe nenhuma restrição nos nomes que você pode pôr na string. Porém, eu vou falar a minha sugestão para vocês de nomenclatura. Voltando aqui para o Visual Studio Code, vamos primeiro entender o que é o Snake Case e o Camel Case. Se por acaso eu tiver algum nome composto, por exemplo, tipo produto, se eu seguir o padrão Camel Case, sempre começa o minúsculo e sempre a palavra composta começa com a letra maiúscula. Então, tipo produto com P maiúsculo, beleza? Se eu for usar o padrão Snake Case, essa separação de palavras é feita com underline e tudo minúsculo, tipo underline produto. Primeiro, se você escolheu um padrão ou outro, de preferência use ele nas suas APIs inteiras daquele serviço, né? Eu não recomendaria uma variável tá assim e a outra variável tá assim. Então, ou usa só Snake Case ou usa só Camel Case. E qual escolher desses aí? Tudo vai depender da tecnologia que você está usando. Eu vou mostrar uma página que eu achei interessante aqui. Procurando no Google JSON Name Convention, você vai achar esse cara aqui, posso até deixar o link na descrição, que é uma pergunta que um desenvolvedor fez no Stack Overflow, e uma resposta que eu achei interessante é essa aqui, que ele viu também no ECMA, que o JSON não impõe nenhum tipo de padrão, porém as linguagens de programação elas já têm alguns padrões, né? No caso do Java, que é o que a gente vai trabalhar, o Camel Case já é o padrão que os frameworks que leem o JSON no Java já conhecem de maneira automática. Ah, mas e se eu for consultar um serviço que está Snake Case? No Java vai funcionar, a gente só vai ter que fazer uma alteraçãozinha em um lugar e ele vai ler normalmente. A questão toda só é a facilidade. Então, se for no Java, recomendo usar a versão Camel Case. E ele coloca aqui, ele explica isso aqui também, que os geradores de JSON do Java já lê essas convenções, né? O JavaScript Camel Case, o Java Camel Case, o PHP Snake Case, o Python Snake Case. Outra coisa legal aqui ele pegou alguns sites famosos e falou: o Google usa Camel Case, o Facebook usa Snake Case, a Amazon Web Service tem os dois, o Twitter é Snake Case e o JSON LD é Camel Case. Então, resumindo, utilize o padrão que se adequa melhor à sua linguagem, beleza? Não impede da linguagem ler qualquer padrão, mas de preferência use o padrão. Então, no caso do Java, de preferência use o Camel Case. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.